R$ 342 milhões. Esse era o valor estimado de um único pregão eletrônico para sistema de registro de preço, cujo objeto eram serviços de engenharia lançado por um consórcio de municípios. O certame desse tamanho terminou com uma única empresa habilitada. O Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo olha para esse edital e não encontra nenhuma, nem duas, mas 5 irregularidades, todas elas com a mesma fonte: falha na fase preparatória. O resultado disso é um certame suspenso, que depois foi anulado, multa aos responsáveis e a remessa dos autos ao Ministério Público. Explicando a jurisprudência, a gente pega a decisão do tribunal e traduz para o seu dia a dia na licitação. Nesse episódio, você vai ver as 5 teses desse acordo que a gente vai trabalhar, uma por uma. Da inversão das fases até o uso indevido do sistema de registro de preço, você vai entender porque todas elas nascem na mesma raiz, na falha do planejamento, e ainda uma 6ª tese que serve para proteger o licitante ou definir o âmbito de atuação do Tribunal de Contas quando ele pode atingir o particular. Vamos aos fatos. Um consórcio público intermunicipal do sul do estado do Espírito Santo lança um pregão eletrônico de registro de preço para uma futura contratação de serviços de engenharia. Valor estimado R$ 342.790.000. Uma empresa do setor representa o Tribunal de Contas com pedido de medida cautelar. A área técnica reconhece os requisitos, sugere a suspensão do certame, que foi feito por decisão monocrática e ratificado pela primeira Câmara do Tribunal. Os citados são 2 responsáveis, não se manifestaram e aí vem a revelia. Na sessão de julho de 2026, a primeira Câmara julga a representação procedente por unanimidade. A gente está falando do Acórdão 552 de 2026, cuja relatora é a conselheira substituta Márcia Jacu Freitas. Antes das teses como um todo, a gente vai trabalhar um pouquinho esse cenário normativo da fase preparatória. Na Lei 14.133, a fase preparatória é onde a administração define o que ela vai contratar, como e por quê. Nessa fase, grande parte da doutrina gosta de trabalhar com a ideia de documentos, o que é do DFD, o que é do ETP, o que é do termo de referência. Mas no final das contas, a fase como um todo serve para a gente selecionar a melhor solução que vai nos atender. Depois a gente vai ter um tempo para tomar decisões sobre a melhor forma de selecionar o fornecedor e a gente vai pensar as decisões da melhor forma de executar essa contratação. Qual que é a regra de ouro disso? Toda escolha que faça restrição à competição necessita de uma motivação técnica com documentação registrada no planejamento. No final das contas, a gente tem que pensar muito que tudo é uma restrição. O fato de eu escolher se a entrega é imediata ou por demanda, eu escolher se a minha água vem com 500 ml ou é um galão de 20 litros, tudo isso é uma restrição. Eu estou direcionando, literalmente o termo, direcionando a minha contratação para aquilo que me atende. Como que eu não faço um direcionamento irregular e ilegal? Eu justifico o motivo do direcionamento. Então eu estou direcionando a minha contratação para garrafas de 500 ml porque o meu órgão não tem local para eu colocar galões de água em todos os lugares, e aí seria ineficiente ter galões de água por aí, ou eu não tenho um estoque, um depósito necessário para guardar 100, 150, 200 galões de água. Então a melhor solução é eu trabalhar com entregas por demanda, seja dos galões de água, sejam das garrafinhas de 500 ml. Tudo é uma restrição, mas somente serão aceitas aquelas restrições que decorrem de uma justificativa e tem fundamento na legalidade. E aí a gente vai trabalhar um por um dos temas, desses temas trabalhados no acórdão. A primeira tese é essa aqui, inversão de fase sem motivação prévia. No pregão, a ordem padrão como que é? Julgamento sempre foi, né? Julgamento das propostas primeiro, habilitação depois, só daquele que vence. O edital, nesse edital aqui, faz uma inversão. Eu faço a habilitação antes do julgamento. É possível? É possível. Lá no artigo 17 da Lei 14.133 existe uma permissão legal para isso, desde que haja motivação prévia com os benefícios explicitados lá na fase de planejamento. Vamos olhar aqui como é que o acórdão trabalha essa
esse tema, né? Em pregão eletrônico, a inversão de fase entre a habilitação e o julgamento exige motivação prévia, com a explicitação de benefícios, sendo inadmissível uma justificativa apresentada a posteriori em sede de defesa. Qual que é o grande problema disso, nesse caso aqui específico? A justificativa para o porquê foi feita a inversão das fases só apareceu em sede de defesa. E lembra que eu falei que os responsáveis foram considerados réveis porque eles não apresentaram defesa no prazo. E eles, quando eles apresentam a defesa ainda, né, após o prazo permitido, que eles trazem a justificativa do porquê fizemos a inversão das fases no julgamento do certame. Ok? Tese 2, que é tratada no acórdão, é a questão do benefício de ME e EPP quando o orçamento estava acima do teto. O preço, né, o preço de referência estava acima do teto de ME e EPP. E aí o edital previa um tratamento favorecido a essa classificação tributária das empresas participantes. Lembrando, um tema que a gente tem que trazer aqui, né, não está definido no acórdão, mas a gente que é do Espírito Santo, a gente tem uma massiva jurisprudência do Tribunal de Contas da União, no sentido de que nós temos que considerar os valores individuais, né, dos itens ou do lote, mas somente daquele lote, na hora de fazer, na hora de aplicar ou não os benefícios de ME e EPP. Numa licitação que eu tenho 4 ou 5 lotes, eu não vou somar o valor dos lotes, essa é a jurisprudência do Tribunal de Contas da União, eu não vou somar os valores dos lotes para dizer se há benefício ou não de ME e EPP. Porém, aqui no Estado do Espírito Santo, nós temos uma lei complementar, 618, se não me engano é de 2012, deixa eu ver aqui, que lá no artigo 60, parágrafo 1º, ela fala assim: nas licitações em que o objeto houver sido dividido em lotes ou itens, será considerado o valor da soma de tudo para fins de aplicação dos benefícios às MEs e EPPs no procedimento licitatório. Deixa eu facilitar a vida, né? O Tribunal de Contas da União tem um entendimento que faz o cálculo por item ou por lote, mas por unidade de contratação. Se eu estou contratando em lote, o valor daquele lote, se estiver abaixo dos 4 milhões e pouco lá definidos na lei, eu aplico os benefícios de ME e EPP. Se estiver acima, eu não aplico. No Espírito Santo, nós temos uma lei complementar que fala: se a soma de todos os lotes ou os itens daquela licitação ultrapassarem o teto dos benefícios, né, de cadastro de ME e EPP, nesse caso, a gente não precisa aplicar os benefícios licitatórios para as MEs e EPP. Mas voltando para o caso aqui especificamente, é vedado o tratamento favorecido a MEs e EPPs quando o valor do lote supera o teto do enquadramento como EPP, configurando assim uma irregularidade. E para piorar, nesse edital existia uma coexistência de cláusulas que concedem e que vedam o benefício. O que é isso no final das contas? Edital padronizado copiado. Então, em algum momento alguém virou e pensou: rapaz, o valor está acima, né, do limite do teto. Perdão, está acima do teto dos benefícios exclusivos de ME e EPP. Não vamos aplicar. Só que ele só mexeu num ponto do edital, porque o resto é padronizado. E aí é o que eu sempre defendo: tome muito cuidado na utilização de documentos padronizados, porque você acaba criando uma situação em que o mesmo edital existe uma coexistência de regras falando que não se aplica ME e EPP, não se aplica benefícios ME e EPP, e regras falando se aplica benefícios ME e EPP. Tá? Só para resumir, a jurisprudência do TCU e a lei complementar aqui, 618 de 2012 do Estado do Espírito Santo, nesse caso se aplicam ambas, porque o lote especificamente já ultrapassava o limite. Então, independente de existirem outros lotes ou não, a gente está numa situação em que não precisaria de aplicar os benefícios. Lembrando que a gente está falando de uma licitação de 340 milhões, tá? Só para situar o contexto fático aqui. E aí a gente vai para a terceira tese: lote único de quantitativos ocultos. O objeto, que era divisível, foi aglutinado num lote único, sem demonstração da inviabilidade do parcelamento ou da vantajosidade de dar de fazer a licitação aglutinada dessa forma. Vou mostrar aqui no slide para a gente ver como que está. Beleza? Parcelamento do objeto divisível é regra.
jurisprudência massiva dos tribunais de contas em geral, tá bom? O artigo 47 e 82 da lei e a súmula antiga, súmula 247 do TCU. A aglutinação em lote único, por si só, não é irregular, mas a omissão de quantitativos estimados para cada ente consorciado, sem um estudo que demonstre que essa inviabilidade de parcelamento é boa para a contratação, restringem a competitividade, portanto, não poderiam estar ali previstas no edital. O quarto tema é o que eu vou chamar de pacote de restrições sem o estudo técnico preliminar. Bom, o pacote de restrições foi tratado assim, ó. Vedação de participação de consórcios de empresas no certame, exigência de habilitação técnica em formato inexistente e exigências econômico-financeiras cumulativas, sem a motivação técnica específica e proporcional no estudo técnico preliminar. Primeira coisa é, artigo 62 da Lei 14.133 traz lá que o objetivo da habilitação é a apresentação de documentos e informações que são necessários e suficientes. Esse binômio da necessidade e suficiência é um dos binômios que justifica exatamente a obrigação de motivar a necessidade específica e proporcional daqueles requisitos de habilitação, justamente para evitar um direcionamento. A única coisa que eu tenho para dizer contra aqui é essa questão do estudo técnico preliminar. Na minha visão, não é num ETP que eu vou trabalhar alguns temas, especificamente temas de seleção do fornecedor, mas é possível que seja no ETP. Por isso que eu gosto mais de pensar em decisões do planejamento e depois produção do documento, e aí sim, essa obrigatoriedade de os requisitos de habilitação vêm no estudo técnico preliminar ou vêm no termo de referência. Depende do seu órgão, depende de como você faz, depende se a sua equipe de planejamento, de descrição da solução, já consegue prever alguns documentos, algumas exigências de habilitação, ou se é algo comum, é algo que decorre mais de aplicação legal do que do objeto, e aí seria muito mais inteligente a equipe que elabora o termo de referência, normalmente o setor de compras, ele saiba quais são as melhores formas de selecionar o fornecedor que vencerá, tá? Segundo ponto importante ainda nesse tema aqui é a questão do uso irregular do sistema de registro de preço para serviço de engenharia e complexidade não padronizada. Qual é o problema disso? Não sei quando você vai assistir esse vídeo, o Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo já publicou um parecer em consulta, já decidiu um parecer em consulta que está pendente de publicação, que é a possibilidade de utilização do sistema de registro de preço para obras de serviço de engenharia, seguindo assim o artigo 85 da Lei 14.133, que prevê essa possibilidade. Porém, ele faz um adendo. É possível em situações em que os serviços são padronizados. E nesse caso aqui, a gente não estava diante de um serviço que fosse padronizado. E a gente chega na tese 5, que é: e a empresa vencedora? A única habilitada no certame com tudo isso, ela foi punida? Não. Primeira coisa que é importante demais a gente trabalhar, essa questão do... Imagina um certame desse, com inversão de fases, e somente uma empresa fica habilitada. Ou seja, como houve a inversão de fases, somente ela iria dar lances de preço. Quando você é uma única empresa habilitada no certame de 340 milhões de reais, quantos de desconto você dará? Ou quanto você baixará o seu preço, sabendo que não existe concorrência? Zero. No final das contas, a administração vai contratar no valor orçado, porque há aí uma restrição à participação, e essa restrição fica comprovada não só pelas falhas do planejamento, mas pelo resultado real de, no certame, somente uma empresa estaria habilitada para dar lances. Né? Vamos para o texto aqui do que o tribunal trabalhou em relação à responsabilidade da empresa. Tá? Responsabilização de licitante ou contratado perante o Tribunal de Contas circunscreve-se, à luz da interpretação restritiva da própria matéria sancionadora, as hipóteses de dano ao erário ou fraude à licitação comprovada. A condição de única habilitada, desacompanhada de uma prova de conduta dolosa e sem imputação formal específica, submetida a contraditório, não autoriza a aplicação de sanção ao particular pelo Tribunal de Contas. Porém, não quer dizer que nós, Tribunal
sistema de tribunais de contas, diante de uma possível ilegalidade, não podemos remeter os autos ao Ministério Público para apuração de eventual improbidade administrativa ou ilícitos penais nas vias próprias, que é basicamente o trabalho do Tribunal de Contas, ainda que a gente tenha situações em que a gente atinja a empresa, não é algo normal, não é algo comum, porque o sistema de tribunais de contas, lá nas linhas de defesa no artigo 69, está para proteção do erário, está para auxílio na obtenção de eficiência e não de punir os licitantes. Ainda que eu tenha uma vontade sanguinária de pegar as empresas, porque na maioria das vezes que a gente tem um esquema fraudulento, esse esquema fraudulento não é bolado sozinho pelo servidor público. É um conluio, é uma coparticipação, é uma coautoria com quem vai oferir benefícios, sejam econômicos, sejam de contratação, que é a empresa contratada. O mercado, não adianta a gente só tirar o servidor público do mercado, porque o próximo que entrar também vai se encontrar com uma empresa que já tem prática, costume, já sabe como oferecer e como garantir que os próximos servidores públicos entrantes entrem no esquema. Recapitulando e resumindo, um certame de 342 milhões, vários vícios, inversão de fase sem motivação, benefício de MEPP para cima do teto, lote único sem justificativa, pacote de restrições no Instituto Técnico Preliminar, registro de preço não cabido na contratação. Isso gera tudo, anulação no certame, planejamento vai acontecer todo de novo e a gente vai ter que fazer toda uma nova contratação, porque a primeira foi feita no copiísmo, no burocratismo, no que eu chamo de picuinhocracia. Tenho certeza que os documentos estavam lá, mas as decisões dos documentos, as justificativas das decisões, isso não estava no certame, né? Nem nos documentos do planejamento. Lições práticas importantíssimas. Primeiro, para a equipe de planejamento, sempre motive, seja inversão de fase, seja exigência de habilitação, faça a justificativa de tudo. Segunda coisa muito importante, parcelamento é regra. Não é para aglutinar itens em um lote, desde que haja comprovação da inviabilidade ou da vantajosidade de se contratar tudo de uma vez só. Terceira coisa, consórcios públicos e gerenciadores de atas em geral. Façam a devida estimativa dos quantitativos para cada participante da sua intenção de registro de preço. Quantitativo oculto, ele gera um problema não só para a seleção do fornecedor, mas para a execução daquela ata, porque, ainda mais num consórcio público, em que você tem diversos entes, vários com orçamentos totalmente diferentes, você não colocar o quantitativo por ente, vai gerar a possibilidade de um ente de alto poder, né, econômico, que tem um orçamento muito superior, executar grande parte da ata de registro de preço, e aquele pequeno que precisa do planejamento dividido entre os entes, né, fazer essa diluição do custo de planejamento com os outros entes consorciados dele, ele vai poder usar muito pouco da ata de registro de preço, porque o ente grande, vamos dizer assim, o irmão mais velho, pegou tudo porque ele tinha mais dinheiro. Quarto ponto importantíssimo antes de escolher o registro de preço para serviço de engenharia, faça a análise importantíssima lá do artigo 85, porque a gente não pode ter contratações com sem a devida padronização. Elas têm que ser homogêneas, não dá para a gente trabalhar com complexidade e padronização num certame, ainda mais de 340 milhões de reais. E é isso. Se você trabalha na fase preparatória e quer nunca protagonizar, nunca ser citado aqui, meu curso de planejamento das contratações destrincha todas essas decisões do planejamento. Parcelamento, quantitativo, possibilidade de registro de preço, documentos de habilitação exigíveis, um mapa de matriz de risco decorrente das suas decisões sobre a sua contratação, e tudo isso está lá, R$ 97,00, mais de 60 horas,
16 horas, mais de 60 aulas, e tudo isso sem pegadinhas, sem último lote, é amanhã, acaba. Então, estou à espera da sua coragem de mudar, de pensar melhor o seu planejamento, pensando em atingir o melhor resultado possível. Se esse vídeo aqui te ajudou, se você acha que é importante justificar tudo na fase de planejamento, manda para os seus colegas de trabalho, estarei aqui à disposição, comentando, agora sim, deixa seu like, manda para todo mundo e a gente se vê no próximo episódio. Até mais!